Sempre me pedem variedade de sabor. Não consigo porque ainda vendo pouco. Como faço para chamar atenção? Eu sempre recebo dúvidas sobre esse tema. E realmente a variedade de sabor chama muito atenção. Mas quando a gente tá no começo, nem sempre a gente consegue fazer uma infinidade de doces. E é por isso que hoje eu vou te mostrar como fazer 3 pavês usando uma única base. Assim, você pode diversificar o seu cardápio sem precisar fazer uma quantidade muito grande de doces. O pavê é uma sobremesa no pote deliciosa. E hoje eu vou te mostrar 3 sabores irresistíveis: o pavê de bis, de ouro branco e de passatempo. Então vem comigo até o final desse vídeo, que além de te mostrar o passo a passo dessa receita, eu vou te dar várias dicas, falar sobre custos, rendimentos e preço de venda. Olá, eu sou a Camila Beatriz e hoje a gente vai preparar 3 pavês no pote usando apenas um creme como base. Para fazer o creme do nosso pavê, a gente vai precisar de 1 litro de leite integral. Vamos colocar mais ou menos 800 ml desse leite em uma panela e o restante vamos deixar reservado para usar depois. Agora a gente acrescenta uma caixinha ou latinha de leite condensado. Aqui dá para usar tanto o semi-desnatado quanto o integral. O próximo ingrediente que a gente vai precisar é a gema de ovo. E para isso, vamos quebrar 2 ovos em um potinho à parte e separar apenas a gema e adicionar na panela. Eu não peneiro a gema, porque na verdade isso não faz muita diferença. O que realmente faz o nosso creme não ficar com gosto de ovo é usar um ovo bem fresquinho. Mas se você tiver o costume de peneirar, não tem problema, é só fazer isso na hora de colocar na panela. Agora eu vou misturar bem com a ajuda de um fouet. Assim, quando eu levar para o fogo e começar a esquentar, corre menos risco da gema cozinhar. Antes da gente começar a cozinhar o nosso creme, tem outra coisa que a gente pode deixar preparada para facilitar a nossa vida. Lembra aquele leite que a gente deixou reservado? A gente vai adicionar 50 gramas de amido de milho ou 5 colheres de sopa e mexer bem para dissolver. E vamos deixar separadinho, que daqui a pouco a gente vai precisar dele. Agora vamos levar a panela pro fogo e eu tenho várias dicas para te dar. Mas antes, já clica no botão do joinha para eu saber que você gosta desses vídeos de receitas lucrativas. Clica agora porque eu sei que se você deixar para depois, vai acabar esquecendo. Nessa primeira etapa no fogo, eu continuo mexendo com o fouet, porque ainda pode ter uns pedacinhos de gema que não se dissolveram. E com o calor, eles vão terminar de se misturar. Aqui, tanto faz deixar o fogo no baixo, médio ou alto. O importante é continuar mexendo até ferver. E quando isso acontecer, a gente vai primeiro trocar o fouet por uma espátula. E depois, vamos adicionar o leite com maisena que a gente tinha deixado reservado. Nesse momento, tem 2 coisas muito importantes. A primeira é mexer bem o leite antes de jogar na panela, porque como a gente deixou reservado, uma parte do amido decantou. A segunda é quando jogar esse leite com amido na panela, a gente precisa mexer bem rápido para não empelotar. E por isso que eu prefiro usar uma espátula. Vamos continuar mexendo até o nosso creme ficar mais encorpado. Enquanto eu tava nesse processo de mexer o creme, a energia aqui de casa acabou algumas vezes. Tava chovendo com vento muito forte e teve até granizo. Por aqui é super comum ter essas quedas em dias assim de chuva, mas nesse momento é muito importante continuar mexendo o creme para que ele não empelote. Então a gente acendeu a lanterninha do celular e continuou gravando. Por sorte, a energia voltou ao normal a tempo de eu te mostrar como ficou esse creme. Olha a textura como fica linda! Aqui ficou aproximadamente 5 minutos no fogo depois que eu coloquei o amido, mas isso pode variar conforme a chama do fogão ou os ingredientes utilizados. Então, desligamos o fogo. E muita atenção nesse momento, porque é agora que a gente vai diferenciar a nossa base e transformar em mais de um creme para o nosso pavê. Vamos colocar metade desse creme em um bowl para que ele esfrie. Essa metade vai ser a base do nosso creme de baunilha, que a gente vai finalizar depois que ele esfriar. Se
Se você tá assistindo esse vídeo aqui porque você quer ganhar dinheiro vendendo doces, eu tenho uma coisa pra te falar. Não importa se você é iniciante na confeitaria, se já trabalha na área ou se tá pensando em começar. O que realmente importa, além de ter ótimas receitas, é ter técnicas e estratégias que te façam ganhar dinheiro de verdade. Se você ainda não chegou onde queria e quer saber como eu fiz para sair do absoluto zero e chegar em um faturamento de mais de R$8.000 por mês, clica no primeiro link que vai estar aqui embaixo na descrição e vem conhecer um pouco mais de mim, da minha história e do meu negócio de brigadeiros lucrativos. Nessa outra metade do creme que ficou na panela, a gente vai acrescentar 25 gramas de chocolate em pó 50% ou 3 colheres de sopa e vamos mexer para dissolver tudo. Esse processo precisa ser feito enquanto o creme ainda tá quente, assim o chocolate vai se dissolver mais fácil. Para não criar uma película na parte de cima, a gente vai cobrir com filme plástico rente ao nosso creme e deixar chegar em temperatura ambiente. Me conta aqui embaixo se você já conhecia essa dica para não criar película. Eu quero ver quantos de vocês já estavam ligados nisso. Se você fizer esse creme de manhã para terminar à noite, você pode deixar em temperatura ambiente mesmo. Agora, se você fizer que nem eu e cozinhar o creme de noite, o melhor é deixar ele na geladeira, para ele não passar tantas horas sem refrigeração. Aí é só retirar umas 2 horinhas antes de usar, para ele digelar um pouco. Quando os nossos cremes estiverem em temperatura ambiente, é hora de finalizar. Então vamos começar pelo de chocolate. Aqui eu vou retirar o filme plástico e trocar de pote, porque para essa etapa, um pote que tem o fundo arredondado ajuda bastante. Vamos mexer com a ajuda de um fouet e quando tiver totalmente lisinho, a gente coloca meia caixinha de creme de leite e mistura até ficar totalmente homogêneo. Nessa hora, o creme pode ficar parecendo bem empelotado, mas com muita fé e força no braço, ele vai ficar com essa textura maravilhosa. E é exatamente por precisar mexer bem que nessa etapa eu prefiro usar um fouet mais resistente. No fogão, eu usei um fouet de silicone, que não é muito firme, mas por ser de silicone, ele é ótimo para não riscar a panela. Agora, eu preferi usar um fouet maior e de metal, porque ele é muito mais firme. No creme branco, a gente vai fazer a mesma coisa. Retirar o filme plástico, mexer até o creme ficar bem lisinho, colocar meia caixinha de creme de leite, misturar e colocar 1 colher de chá de essência de baunilha, ou 5 ml, e deixar tudo bem homogêneo. Eu usei essência, mas você pode usar extrato, pasta, o que você mais gostar. Quando eu comecei a vender doce na faculdade, eu levava uma quantidade pequena, e essa receita aqui me ajudou bastante a ter uma variedade de sabor, mesmo vendendo poucas unidades. Se você conhece uma pessoa que está começando a vender doce, ou então uma pessoa que precisa de uma renda extra, compartilha esse vídeo aqui que eu tenho certeza que ela vai te agradecer. Para poder começar a montagem do pavê, a gente vai picar o ouro branco e deixar ele reservado. Para colocar no pavê, eu costumo usar pedaços pequenos ou médios, mas eu também deixei uma metade reservada para fazer uma opção de decoração. Também vamos picar o bis e reservar. Eles eu gosto de deixar mais ou menos nesse tamanho aqui. Para montar os nossos pavês, eu escolhi usar um potinho de 145 ml e vou começar pelo de ouro branco. Eu comecei colocando 60 gramas de creme de chocolate no potinho. Depois, coloquei os pedaços referentes a um bombom ouro branco e completei com 60 gramas de creme de baunilha. Uma dica é colocar o bombom bem encostado no potinho, porque depois que colocar o creme, o bombom vai ficar aparecendo e vai dar um contraste bem legal. Essa dica serve para qualquer sabor, com bombom ou com bolacha. Para decorar, a gente pode colocar apenas bombom picadinho por cima, ou então bombom picadinho mais metade de um bombom. Essa segunda opção chama bastante atenção, mas também tem um custo mais alto. Cada bombom ouro branco é suficiente para cobrir 3 potinhos de pavê. Para montar o pavê de bis, a gente começa colocando 60 gramas de creme de chocolate. Depois, colocamos um bis e meio picado e completamos com mais 60 gramas de chocolate.
Essa versão aqui eu prefiro fazer usando somente o creme de chocolate, porque tem gente que prefere um doce bem chocolatudo, mas não teria problema nenhum em fazer usando uma camada de cada creme. Por cima, eu coloco metade de um bis picado. Para montar o pavê de passatempo, a gente começa colocando uma passatempo quebradinha no fundo do pote. Agora, colocamos 60 gramas de creme de baunilha e mais uma bolacha e meia picada. Completamos com 60 gramas de creme de chocolate. Se você preferir fazer o pavê com a bolacha inteira, também fica bem gostoso. Mas aí, eu recomendo que você use um potinho quadrado, porque vai facilitar. Como eu só tinha potinho redondo, eu preferi colocar a bolacha quebrada mesmo. Quando eu faço pavê com bolacha maisena, eu molho no leite. Mas esse aqui com passatempo eu acho desnecessário. Com a umidade do creme e levando pra gelar, a passatempo já vai ficar macia. Por cima, eu coloco metade de uma bolacha picada. Se você quer essa receita por escrito, passo a passo, para poder acompanhar enquanto cozinha, eu vou deixar o link aqui embaixo para você poder baixar. Depois de terminar a montagem, é importante deixar de 6 a 8 horas gelando para ele ficar mais consistente. Esse é um doce que precisa ser mantido refrigerado, então se você for vender na rua, coloca dentro de uma bolsa térmica ou de um isopor. Ele não derrete com facilidade, mas é um creme à base de leite, então a gente tem que tomar cuidado com a temperatura. Essa receita rende até 11 potinhos desse tamanho que eu usei, mas vai depender das montagens que você fizer. Então, eu tenho uma dica bônus para te dar. Quando você terminar de fazer o creme do seu pavê, pesa ele para ver exatamente o quanto rendeu. Porque às vezes, usando um leite condensado semi-desnatado ou integral, ou então às vezes mudando a marca do leite, o seu creme pode reduzir um pouco mais ou um pouquinho menos. Somando os custos dos ingredientes do creme, eu gastei R$19,14. O que dá R$1,74 por potinho. O meu custo de embalagem é de aproximadamente 46 centavos por potinho. Somando com o creme, a gente tem R$2,20. Agora o restante do custo vai variar dependendo do sabor. O de passatempo e de bis tem aproximadamente o mesmo custo, que é de 50 centavos. Já o de ouro branco tem um custo mais alto, de aproximadamente R$1,33. Ou seja, as versões mais baratas, feitas com bis e passatempo, tem um custo de R$2,70. E a versão feita com o bombom tem um custo de R$3,53. Camila, mas por quanto eu devo vender cada pavê? Eu não posso te falar o preço exato que você deve vender, porque os seus custos podem ser diferentes do meu. Mas levando em conta o valor de mão de obra, o custo do produto, despesas extras, lucro e etc., eu venderia o pavê de bis e de passatempo por R$6 e o de ouro branco por R$7. Isso considerando o meu valor hora, a minha porcentagem de lucro e etc. Mas o ideal é você fazer a sua precificação e encontrar o melhor valor de venda para você. Se você chegou até aqui, me conta de qual time você é. Usa a hashtag pavê de bis se você acha que esse é o melhor sabor. Ou então, pavê de ouro branco ou pavê de passatempo, que eu quero ver qual vai ganhar essa disputa. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para mais vídeos como esse aqui. E agora aqui na tela tá aparecendo a minha playlist de receitas lucrativas. E também um botão que te leva direto para a página do meu e-book do Brigadeiro ao Dinheiro. Te espero lá!